fale ao nosso coração. Ó Senhor Jesus, por isso que nós viemos aqui, para buscar a Tua face. Senhor Jesus, por isso se mostre para nós. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus, essa noite a gente vai ver o amor cobre multidão de pecados. A gente vem nos finais de semana anteriores, né, vendo algumas mensagens que são a base, né, coisas básicas sobre fundamentos, né, sobre os quais nós podemos edificar a igreja, né, de uma forma que a igreja no futuro não venha a ter problemas. Nós precisamos de bases sólidas. Então, o Cristiano falou semana passada da questão da unidade, né? É muito importante que, né, a igreja de Deus tenha unidade para que Deus possa ordenar a bênção dele, né? Na semana antes, nós vimos, né, que não vale a pena a gente discutir por todas as coisas, né? Tem algumas coisas que são importantes para Deus, mas que tem outras coisas que são detalhes, pequenos detalhes, que nós não devemos, né, discutir com os irmãos. Pelo contrário, né, nós devemos preservar, né, a unidade. E hoje nós vamos falar sobre o amor, né, esse amor que tem, né, o poder de cobrir multidão de pecados, né, irmãos? Então, é uma coisa fundamental também para que haja uma vida da igreja normal e saudável. Nós precisamos ouvir essa palavra do amor. Na verdade, né, o amor, ele tem muitos aspectos, né? É um tema muito abrangente. Por isso que nós colocamos o subtítulo, né, que cobre multidão de pecados. Hoje nós vamos ver um aspecto do amor, né? Mas o amor é muito amplo, né? Deus é amor, né? Então tem muitos aspectos, né? Vamos só ler um versículo, então, antes de... Pode passar, fazendo favor, alguém passa os slides para mim, que eu estou sem o... Vamos ler esse versículo juntos? Amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora abre na sua Bíblia aí, vamos ler 1 Pedro 4, versículo 8. Amém? 1 Pedro 4, versículo 8. Acharam? Amém. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém. Aleluia. Então, vou começar... Passa o próximo slide, fazendo favor. Vou começar falando sobre os significados de amor, né? Então, como eu falei, o amor é um tema muito abrangente. Amor tem muitos significados. Na Bíblia, né, nós podemos ver... Porque na língua portuguesa só existe uma palavra para designar amor. Mas, no grego e hebraico, né, são 3 palavras que são usadas referentes ao amor. Uma delas é eros. O eros, ele se refere ao amor do homem com a mulher. Né, o tipo de amor que todo mundo, né, sabe dizer e que a maioria das pessoas usam o termo amor, né, para quando se refere a esse tipo de amor, né? Isso, paixão. E esse amor, podemos dizer que ele se refere à carne, né? O amor carnal, né? O segundo tipo de amor que nós encontramos na Bíblia é um termo que é filéu. Filéu, ele tem a ver com afinidade, né? É você amar as pessoas que você tem afinidade. Pessoas que pensam como você, né, que tem uma cultura parecida com a sua, você se dá bem com aquela pessoa, né? Então, esse é um tipo de amor também que a Bíblia trata. Nós podemos dizer que esse amor, ele se refere ao amor da nossa alma, né? Porque o primeiro amor se refere à nossa carne, o segundo tipo de amor é o amor da alma, porque é aquelas pessoas que você tem uma alma parecida com você, que você ama, né? Mas, irmãos, existe um terceiro amor, que é o amor ágape.
Aí, irmãos, esse amor, ele é um amor diferente de tudo, desses outros dois amores. Ele não leva em consideração a afinidade, não leva em consideração o amor carnal, mas ele leva em consideração o sentimento do próprio Deus. Né? Deus é amor, né? Então, quando se fala de amor ágape, né, ele é um amor que ele sai de dentro do nosso espírito. Porque no nosso espírito, Deus habita. Né? Então, do profundo do nosso espírito, irmãos, é que nós podemos, né, ter esse amor ágape. Tá certo? Vamos só para exemplificar, vamos ler uns versículos. Não, pode deixar aquele lá mesmo. Não vou ler onde está o Filéus, nem o Eros. Vamos direto para o 1 João 4:8. Não, desculpa. João 21:15-17. Tá? Não é 1 João, não. É João, Evangelho de João. 21. Do 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Agora eu vou contar um segredo para os irmãos. Alguns irmãos devem saber já. Mas aqui, você vê, o português, ele só fala amor. Mas aqui, por exemplo, quando o Senhor Jesus pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Primeira vez, né? Mais do que esses outros? Aí o Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele usou filéu. Ele não usou ágape. Ele falou assim, mas o Senhor perguntou para ele em ágape. O Senhor falou assim: Pedro, você me ágape? Ou seja, um amor, né, de Deus, um amor do Espírito. Né, e ele não teve coragem de responder que amava o Senhor com amor do Espírito. Ele foi sincero, né, pelo menos. Né? Ele respondeu: Senhor, eu filéu, né, eu amo você, mas ainda no meu amor natural. Né? E o Senhor perguntou 3 vezes para ele. O Senhor sempre perguntava usando a palavra ágape. E ele respondeu sempre usando filéu. Ou seja, né, então, ele ainda não tinha, né, esse amor tão profundo. Né? Então, só estou exemplificando como é que é na Bíblia esses tipos de amor, para os irmãos entenderem que há vários tipos de amor. Né? Então, você pode amar o amor entre família, o amor entre o homem e a mulher, né, o amor por afinidade, que é o amor da nossa alma. Né? Mas, irmãos, nós precisamos avançar para esse amor, que é o amor ágape, que ainda, né, nós estamos caminhando para essa direção. Então, vamos ver o próximo slide, que é para a gente ver um raio-x de como é o amor hoje, no meio do cristianismo. Tá? Não é no mundo, estou falando. Né? Nós vemos que no tempos finais, né, há profecias referindo-se que o amor dos cristãos, irmãos, não é das pessoas do mundo. As pessoas do mundo já têm um amor, um coração frio. Né? Mas entre os cristãos, há profecias dizendo que o amor se esfriaria de quase todos. Vamos ler Mateus 24:12? Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tá certo? Então, só para confirmar que isso é uma profecia, o Senhor Jesus estava falando, né?
nesse capítulo aqui, né? Por se multiplicar a iniquidade nos finais dos tempos, o amor se esfriará de quase todos, tá? Ódio, irmãos, entre os irmãos, né? Em vez de haver amor, parece que há ódio entre os irmãos. Isso tem registrado em alguns lugares na Bíblia, né? Então a gente vai ler esses 2 versículos ali. Podem ir procurando já, né? Gálatas 5,15, só para a gente ver exemplos. Se está na Bíblia, irmãos, se os irmãos, os apóstolos, abordaram esse tema, é porque estava acontecendo alguma coisa, né, nesse sentido. Então vamos ler Gálatas 5,15. Quem achou aí pode ler. Se vós, porém, os mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então você veja, o Paulo estava escrevendo aqui para os Gálatas, para os irmãos que moravam na Galácia, né, que alguma coisa estava acontecendo entre eles lá, e ele teve que escrever, olha, irmãos, vocês não podem ficar se devorando uns aos outros aí, porque senão vocês vão acabar se destruindo. Vamos ler 1 João 4,20. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Né? Então, Pedro também, escrevendo uma carta para a igreja, né, falou a mesma coisa também, né? Se você odeia seu irmão, ou seja, se ele abordou esse tema, irmãos, é porque acontecia, né? Outra coisa, né, muito comum entre os cristãos hoje, são as práticas de fariseus. Vamos ler Lucas 10, 25 ao 37. Na verdade, não precisamos ler não, porque é grande. É a história do bom samaritano. Acho que a maioria de nós conhece, né? Não precisamos ler não, tá? Só vou relatar então. Tinha um homem que foi roubado, bateram nele, deixaram quase morto, né? E deixaram ele lá na beira do caminho, quase morto. Nisso passou um fariseu perto dele, chega e desviou, para não passar muito perto, né? Depois passou um escriba, mesma coisa, né? Também se desviou. E aí passou um samaritano, que nem se dava bem com os judeus. E aí o samaritano se compadeceu desse homem e, né, tratou das feridas dele, colocou ele numa hospedaria, falou para a hospedaria, pagou lá as diárias para dar comida, cuidar dele, e, né, e ainda falou, ó, se ficar faltando alguma coisa, na volta eu te pago. Né? Então esse bom samaritano, irmãos, ele deu a vida por essa pessoa. Ele devolveu a vida dessa pessoa, porque se essa pessoa ficasse largada lá no caminho, certamente ela ia morrer, né? Então, nós vemos hoje, irmãos, no cristianismo, uma postura diferente. A gente vê que muitos filhos de Deus, né, não se importam com a desgraça do seu irmão, às vezes. Vê, né, o irmão passando, né, por situações de pecado, por situações difíceis, e em vez de se compadecer, né, tem uma postura de fariseu, tá vendo? Falei que ia acontecer isso, ó. Não busca Deus direito, não, né, não fez isso, não leu a Bíblia, ou porque a gente assume uma postura de fariseu, porque quando a gente se converteu, parece que a gente ganhou uma posição especial, e aí a gente começa a se achar melhor do que os outros e começa a apontar os outros, né? Aqui também, eu botei ali, né, atitudes como a do irmão mais velho do filho pródigo. Eu vejo isso, estou falando da minha experiência, sabe, irmãos? Quanto eu fui assim, e sou ainda, né? Às vezes, porque o irmão faz uma coisa errada e eu fiz certo, me esforcei, não tenho misericórdia dele. É igual quando o filho pródigo voltou, os irmãos já conhecem a história também, o filho mais velho não gostou muito, né, que ele tivesse voltado. E, por outro lado, o pai estava de braços abertos, esperando, né, o retorno do filho. Todos os dias ele ficava olhando lá, né, para ver se o filho ia voltar. Então, irmãos, isso tudo aí, que esses versículos, essas histórias que eu contei,
é um raio-x da situação do cristianismo hoje. Sabe, irmãos, porque o cristianismo não cresce? Por isso. Porque a religião que mais cresce hoje é o islamismo, né? Os muçulmanos é a religião que está mais crescendo no mundo hoje. E o cristianismo parou de crescer. Por quê? Porque, irmãos, infelizmente, né, nós nos tornamos fariseus. Nós não amamos o mundo como o Senhor ama. Por isso que eu falei, nosso amor ainda está em filéu, aquele amor filéu. A gente ama aqueles que se parecem conosco. Inclusive, a gente gosta de reunir com aqueles que se parecem conosco. Não é verdade? Né? Não sei, eu estou falando da minha experiência. Né, o meu viver tem sido assim, irmãos. Né? Eu gosto de estar com quem tem afinidade comigo, com quem parece comigo. Se é para pregar o evangelho para alguém, e trazer alguém para a reunião, ou para a reunião do meu grupo familiar, eu quero que, de preferência, seja alguém já muito parecido comigo, para não ter problema. Para não ter, né, para não ter que ficar cuidando, apacentando demais. Né? Então, irmãos, veja que nós nos tornamos, não estou falando de maneira geral, irmãos, talvez você não seja assim como eu, né? Mas eu estou falando isso, né? Na verdade, eu estou me abrindo aqui para os irmãos, porque eu vejo a minha condição dessa forma. E eu vejo, né, de certa forma, que o cristianismo parou de crescer por isso, irmãos. Por falta de amor, do amor ágape. Então, só quis, né, fazer um raio-x assim, da situação geral do cristianismo hoje. Né? E isso demonstra que nós somos infantis. Né? Em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, o Paulo... Vamos ler, tá? Para a gente só ver que... Isso mostra a nossa infantilidade. 1 Coríntios 3, 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então você veja, irmãos, que essa situação é uma situação que mostra que nós ainda estamos criança. Que o cristianismo, de modo geral, talvez ainda a maioria dos cristãos seja infantil. Tá certo, irmãos? Então, mas eu não quero mostrar isso só para desanimar os irmãos. Eu estou mostrando esse quadro negro para os irmãos poderem ver que nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos sair da nossa condição de criança. Se o Paulo falou aqui que tinha que dar leitinho para os coríntios, e hoje ele talvez tenha, né, os apóstolos têm que dar leitinho para nós, irmãos, mas que a partir de hoje nós tomemos uma postura de querer mudar, né, de querer crescer espiritualmente, de não continuar uma criança espiritual para sempre. Passa o próximo slide, por favor. Né, então nós necessitamos de arrependimento. Irmãos. Arrependimento é uma mudança de rumo, certo? Né? Se a gente está andando para essa direção, onde mostra claramente que nós somos criança, onde nós não conseguimos pregar o evangelho para as pessoas, onde nós temos dificuldade de conviver com as pessoas, né? Então, já enxergamos que isso é infantilidade. Então, nós temos que mudar de rumo, irmãos. Nós temos que tomar um caminho contrário. E arrependimento significa isso, né? Você mudar a sua mente, mudar a direção que você estava indo para uma outra direção. Tá certo? Tem, né, esses versículos aí que todo mundo conhece, né? A gente aprendeu muito, depois que se tornou cristão, a julgar os irmãos e julgar as pessoas, né? Não só os irmãos e as pessoas. A gente só julga, aponta, né, dedo, né? Mas a gente precisa, o Senhor falou assim, tira primeiro a trave do teu olho, e aí você vai poder ver claramente as coisas, né? Vamos ler Romanos 14, 10. Senhor Jesus.
Ó, só para exemplificar isso que eu falei, né? Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então, muitas vezes, né, nós ou julgamos ou desprezamos os irmãos, né? Nos achamos melhores do que os outros, né? Mas nós precisamos compreender, irmãos, a nossa própria condição. Nós precisamos parar e olhar para a nossa condição, né? Depois desse filme que eu mostrei, né, desses aspectos, será que eu estou sendo infantil? Né? Tem que parar e ver, né? Para poder ser ajudado, né? Se não conseguir enxergar, como é que o Senhor vai nos ajudar? Vamos ler 1 João 1, de 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, o Senhor Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Mas nós temos que pedir perdão, né, irmão? Nós precisamos enxergar que nós precisamos do Senhor, né, e pedir, Senhor, me perdoa, me lava, né, com teu sangue precioso, né? Eu quero mudar de condição, de situação, né? Eu quero amar mais os irmãos, né? Passa o próximo versículo, fazendo favor. Júlia, passa o próximo, fazendo favor. Então, nos tempos finais, né, irmãos, quando há muito, nós já vimos, né, o amor de muitos vai esfriar, mas nós temos recomendações dos irmãos mais experientes na Bíblia ali, né? Os irmãos que escreveram a Bíblia. Então, passa, Júlia, fazendo favor. Ó, uma recomendação do apóstolo Paulo, né? Agora, pois, vamos ler juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Próximo. Agora, o apóstolo João, irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mais um, Júlio. Agora o Pedro. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Só até aí. Pode voltar. Então, irmãos, a gente viu que tanto Pedro como Paulo e o João, os três, né, recomendaram os irmãos que eles precisavam amar uns aos outros, né? Ultimamente, os irmãos nas conferências têm falado muito isso, né? Até o Caio sempre fala, né? É menos Pedro Dong que fala e o Caio também, né? Menos picuinha e mais picanha, né? Ou seja, vamos deixar, irmãos, as picuinhas de lado, né? O julgar uns aos outros, o não ajudar, irmãos, uns aos outros, né? Ficar vendo, às vezes, a situação dos irmãos, né, em pecado, e você fica, às vezes, só, né, julgando. Ah, tá vendo? Olha que sabia que ia acontecer isso, né? Irmãos, isso não é a postura de um grupo de pessoas que vai trazer o Senhor de volta. Não é a postura de pessoas, né, que vai reinar com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos, né, crescer em vida. Nós precisamos avançar. O nosso amor tem que deixar de ser esse amor filéu e avançar para o amor ágape, onde é um amor que é o próprio Deus, irmãos. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, quando que Ele amou o mundo? Foi quando vocês já estavam aqui? Né? Mas parece que a gente vive como se o Senhor nos amasse já porque nós éramos bons. Não, eu acho que eu era mais ou menos bom, então Deus me amou, só precisava consertar um pouquinho de coisas. Né? Mas, irmãos, quando nós éramos inimigos, tem um versículo que fala isso. Ainda quando inimigos, Ele nos amou. Não é?
Então, irmãos, não se esqueça da sua condição. Eu também, né, não posso me esquecer da minha condição. Nós, irmãos, éramos materiais destinados ao lago de fogo. Não tinha. A gente estava condenado já. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Naquele versículo que a gente leu antes. Quem acha que não tem pecado é mentiroso. Chama Deus de mentiroso. Porque todos, irmãos, temos pecados. Todos nós pecamos. Não é porque nós estamos aqui que nós somos melhores do que as outras pessoas. Então, irmãos, nós temos que ver a nossa condição, ver de onde nós viemos, irmãos, e ver que o Senhor teve grande misericórdia para conosco. Ele teve um grande amor para conosco, irmãos. Né? Ele nos amou, né? Primeiro, ainda quando nós éramos como as pessoas que estão no mundo hoje. Então ele foi lá e buscou você, irmão. Ele foi lá e me buscou. Cada um de nós. Então, irmãos, né, isso não... né, tem um versículo que fala assim, isso não vem de vós. É dom de Deus. Não foi vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vejam como é esse amor ágape. Né, o amor ágape, ele é diferente do amor filéu. O amor filéu, você não vai atrás das pessoas que são parecidas, que já são boas. Vou pegar o evangelho para aquela pessoa ali, porque ela parece ser boa, gente boa, vai ser joia na igreja, vai contribuir muito para a igreja. Irmãos, o amor de Deus não foi desse jeito. Ele olhou, eu não sei qual é a sua condição, cada um aqui veio de uma situação, mas, irmão, Deus te buscou aonde você estava. Ele não estava interessado se você era bom para contribuir para a igreja ou não. Ele te amou e foi lá e te resgatou. Ele nos amou, né? Senhor Jesus. Passa mais um aí, Júlio. Então, irmãos, nós precisamos crescer em vida, né? Nós precisamos desenvolver esse amor ágape em nós. Tá certo? É melhor orar pelos irmãos. Sabia, irmãos, que você tem poder para perdoar o pecado dos irmãos? Eu não sabia disso, mas tem versículos, irmãos, que mostram isso, sabe? O Senhor Jesus, ele perdoava o pecado das pessoas, não perdoava? Mas nós, irmãos, nós podemos perdoar o pecado das pessoas ou não perdoar também. Se você orar por um irmão que peca, ou por uma pessoa que é pecadora, irmãos, e pedindo para Deus perdoar os pecados dela, sabia que isso é possível, irmãos? Não sei como, talvez por meio da sua oração, você vai fazer com que ela peça perdão. Né? Vamos ler esses versículos só para os irmãos verem que eu não estou inventando história. Tá? 1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que rogo. Vocês viram, né, irmãos? Então, você pode, se você vê que o irmão está pecando, né, está cometendo pecado, ora por ele, para que ele tenha vida. Não fique julgando e não fique, né, como a postura do irmão mais velho, do filho pródigo, bravo, né? Nossa, eu faço tudo certo. Não vou orar não por esse irmão, não, porque ele faz tudo errado mesmo. Tem que se ferrar mesmo. Senhor Jesus, né? Então, misericórdia, Senhor. Nós temos que orar pelos irmãos. É melhor orar, irmãos. Esse é o coração de Deus. Tá? Vamos ler mais esse outro versículo aí, ó, João 20, 23. Alguém achou aí? Pode ir lendo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se nos retiverdes, são retidos. Você viu? Então você pode ou não pode perdoar os pecados das pessoas? O Senhor Jesus estava falando aqui para os discípulos. Se vocês perdoarem os pecados das pessoas, serão perdoados. Mas se vocês reterem também, não perdoarem, também, irmãos, não vai ser perdoado. Mas, irmãos, se o Senhor nos perdoou, irmãos, por que nós não vamos perdoar as pessoas? Ó Senhor Jesus, né, irmãos, não vamos ter um coração egoísta. Assim como o Senhor fez conosco, irmãos.
Vamos amadurecer também, crescer em vida. E amar as pessoas com amor ágape, que não aquele amor sem afinidade mesmo. Puxa, o cara não merece, não vale nada. Mas eu vou te amar, cara. Eu vou orar por você. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Os dons, né, irmãos? Muitas vezes a gente acha que os nossos dons são para a gente... Agora eu sou alguém, né? Sou o profeta, então, ou eu sou o orador da igreja, ou sou o presbítero da igreja, ou eu sou... Entendeu? Agora você tem Deus te deu um dom, e aí você acha que aquele dom, irmão, é para você ser alguma coisa. Não é, irmãos. Vamos ler 1 Pedro 4. Na verdade, esqueci de botar o versículo ali, mas eu acho. Espera aí. Senhor Jesus. Não, depois eu vou voltar lá. No Provérbios. É o 10? Isso, é esse mesmo. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmão, para que é o dom? É para servir uns aos outros. Então, irmãos, na verdade, o Senhor só foi lá e te buscou primeiro. Mas Ele te buscou primeiro para você, e te deu um dom, para você usar esse dom, irmão, para servir os irmãos, para servir com seu dom, para ganhar mais pessoas, para ir buscar, resgatar mais pessoas. Então é para isso que serve o dom, irmão. Não é pelo que a gente acha, às vezes, nossa, agora eu sou o cara, eu sou um homem-dom, né? Não, irmãos, o seu dom é só para você usar, para servir os irmãos, para servir no corpo, para servir na igreja. Sabe, irmãos? Então, agora vamos para o Provérbios, né? Achou aí, Robson? Pode ler. Senhor Jesus, contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. Tem alguma que não cobre, irmãos? Todas as transgressões. Então, irmãos, eu vejo que nos fins dos tempos, o Senhor vai precisar fazer um arranjo para salvar todas as pessoas que Ele quer salvar. Porque se Ele fosse olhar para a nossa condição, não seria o suficiente, irmãos. Muitos iam ficar de fora. Por isso, irmãos, que vai precisar haver muito amor, irmãos. Muito amor em nós, irmãos. Muito amor na igreja, irmãos. Porque o amor encobre multidão de pecados. Então, irmãos, ainda que a igreja tenha muitos pecados, muitos irmãos ainda não cresceram, fazem coisas erradas, pegam no teu pé, né? Irmão, não tem isso. Às vezes você não tem essa sensação, a igreja está uma bagunça, né? Ou difícil conviver com os irmãos. Né? Irmãos, por isso que nós vamos precisar amar muito, irmãos. Vamos ler agora o Pedro, que a gente leu no começo, de novo. 1 Pedro 4, que é o mesmo sentimento desse versículo aí de Provérbios. 1 Pedro 4, 7 e 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Senhor Jesus, então, multidão de pecados. Então veja aqui, irmãos, que é no fim dos tempos. O versículo 7 fala isso. Ora, o fim de todas as coisas está chegando. Está próximo, ele fala aqui, né? E aí ele dá essas recomendações e ele fala, acima de tudo. Então, irmão, nos fins dos tempos,
O que nós precisamos acima de tudo? Amar. Tende amor intenso uns para com os outros, né? Porque o amor cobre multidão de pecados. Então, irmãos, vai ser dessa forma que nós vamos entrar no reino. É amando, sabia? Quando a gente... Porque se você ficar ainda julgando os irmãos e achando que o irmão não merece reinar com o Senhor, ninguém vai entrar, irmão. Está entendendo? Enquanto nós ficarmos com o coração igual do irmão mais velho do filho pródigo, ninguém vai entrar no reino. Mas, irmãos, a hora que nós começarmos a largar o nosso coração, nós precisamos orar, irmãos, né? Senhor, me dá um amor igual ao teu. Senhor, eu quero amar os irmãos. Quero amar intensamente aqui. E aí, irmãos, então, no final dos tempos, o Senhor vai precisar disso. Porque quem nunca errou? Quem aqui não tem nenhum pecado? Levanta a mão. Eu tenho, irmãos, muitos pecados. Eu piso no calo de muitos irmãos. Então, irmãos, se vocês não me perdoarem, nós não vamos conseguir entrar no reino. Né? E eu, às vezes, né, da minha ótica, também acho que alguns irmãos pisam no meu calo. Né? Mas também vou precisar perdoar. Todos nós, irmãos, vamos precisar ter amor intenso uns para com os outros. Senão, irmãos, nós não vamos conseguir entrar no reino. Nós não vamos conseguir ser arrebatados, não é? Então, passa aí, Júlia, fazendo favor. Né? Pedro, tu me amas? Passa o próximo. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, vamos nos apacentar uns aos outros. Né? O Caio tem falado muito isso para nós ultimamente, né? O Senhor precisa de muitos pastores, irmãos. Todos nós podemos apacentar uns aos outros. Pastor não é aquele que vem, prega aqui na frente, né, que faz orações longas. Pastor, irmão, é cuidado, irmão. Né? Isso é amor. Por isso que o Senhor perguntou antes para o Pedro. Pedro, tu me amas? Então, se você ama, apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, que nós possamos amadurecer e responder, Senhor, ágape, eu te amo. Então eu vou apacentar as ovelhas, Senhor, porque eu te amo e eu tenho agora dentro de mim, Senhor, o mesmo amor que você teve por mim. Eu quero ter esse amor pelos irmãos. Tá certo, irmãos? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês essa noite era essa, irmãos. Então, eu queria terminar pedindo para nós orarmos, para que o Senhor nos dê esse amor. Para que nós não sejamos mais crianças, infantis, né, que só amam os irmãos que nós temos afinidade, mas que nós tenhamos esse amor alargado, né, esse mesmo coração que Deus tem de amar uns aos outros, de apacentar uns aos outros. Aí, irmãos, pode ter certeza que o cristianismo vai avançar, né, que a vida da igreja vai crescer, né, porque nós vamos ter tanto amor, irmãos, que as pessoas, nós vamos ajudar as pessoas, né? Então elas vão querer estar junto conosco. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, eu vou orando, irmãos, e vocês vão repetindo então. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, nessa noite nós nos prostramos diante de Ti. Pedimos misericórdia, Senhor. Também pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão por termos julgado os irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor, não queremos ser crianças. Muda a nossa situação. Senhor Jesus. Dá-nos um coração de amor. Amor ágape. Senhor Jesus. Queremos ter um amor intenso. Ah, Senhor Jesus. Queremos nos amar uns aos outros. Senhor Jesus. Nos tira do nosso coração. Ah, Senhor, todo egoísmo. Ah, Senhor, toda crítica. Todo julgamento. Senhor, queremos avançar.
Ó, Senhor, para a direção onde o Senhor está. E o Senhor ama as pessoas. Queremos estar junto com o Senhor, amando as pessoas. Ó, Senhor Jesus, essa é a nossa oração essa noite. Muito obrigado, Senhor. Amém. Senhor Jesus.